Mais uma vez, boa noite a todos. Retomamos os nossos trabalhos depois desta breve pausa e chamamos para dar continuidade aos depoimentos a doutora Heloísa Machado de Almeida e a doutora Bruna Angotti, representantes da FGV São Paulo, da Universidade Mackenzie e do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Boa noite, senhor ministro, demais participantes dessa audiência pública. Nós temos uma apresentação com dados preliminares da pesquisa. Se for possível compartilhar, nós agradeceríamos. Por favor. Eu e a professora Bruna Angotti vamos apresentar os resultados de uma pesquisa preliminar ainda, que tem sido feita entre a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas e o Mackenzie, a Faculdade de Direito de São Paulo, que busca analisar o cumprimento da ordem do habeas corpus coletivo 143641 no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. A pesquisa reuniu as decisões em habeas corpus coletivo de 2010 a 2021, referente ao objeto do habeas corpus coletivo 143641, relativo a mulheres e gestantes, que foi proferido pela segunda turma. Eu aproveito para registrar aqui o agradecimento às pesquisadoras Luísa Pavan Ferraro, Ana Clara Matos e Isabela Machado, que compõem a equipe de pesquisa. O habeas corpus 143641 foi impetrado por nós e por outras advogadas do coletivo de advocacia e foi a primeira ordem coletiva concedida por este Supremo Tribunal Federal e compõe parte da ordem do HC 165704. Compreender, portanto, os seus gargalos pode aprimorar o Instituto do Habeas Corpus Coletivo e também garantir a sua plena execução. A pesquisa que vem sendo realizada, ministro, buscou as decisões, como eu já me referi, em habeas corpus e recursos de habeas corpus entre 2010 e 2021. E os primeiros dados já revelam a magnitude do habeas corpus coletivo na litigiosidade sobre o tema no próprio Supremo Tribunal Federal. 990 decisões se referiam ao tema da substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães e gestantes, sendo que dessas 990, 845 se referiam ao período após a concessão da ordem do HC coletivo. Então, há um impacto claro na litigiosidade do Supremo Tribunal Federal. Por um lado, isso mostra o desafio do caráter coletivo do HC, tendo em vista a proliferação de ordens individuais e também a resistência dos tribunais inferiores no cumprimento da ordem já proferida. Mesmo resguardadas as proporções, o Tribunal de Justiça de São Paulo se revela como pouco cumpridor do HC coletivo e, em São Paulo, foi a origem de 51,8% das decisões em habeas corpus. E aqui nós já temos uma conclusão parcial. Delegar às próprias autoridades coatoras a implementação da ordem do habeas corpus é um dos fatores que causa o descumprimento da ordem. É imperativo que, aliada à evolução do habeas corpus para sua forma coletiva, sejam também aperfeiçoadas as correspondentes formas de sua execução, sobretudo com o desenvolvimento de um alvará de soltura coletivo a ser diretamente executado nas unidades, pelas unidades prisionais. Por fim, é preciso afirmar que a ordem do HC encontrou resistência, infelizmente, no âmbito desse próprio Supremo Tribunal Federal. Das 990 decisões, apenas 245 foram concedidas. Mais concessões na segunda turma, âmbito originário que concedeu a ordem do habeas corpus coletivo, e o relator, ministro Ricardo Lewandowski, proporcionalmente foi o que mais concedeu as ordens seguidos por Vossa Excelência em relação às ordens do habeas corpus de mulheres e mães de crianças. Ainda que o HC 143641 tenha delimitado exceções ao alcance da ordem e que haja uma série de barreiras processuais ao enfrentamento do habeas corpus pelo Supremo, que nós sabemos, a avaliação das razões pelas quais a ordem não foi concedida mostra que houve, em verdade, um descumprimento da ordem do habeas corpus coletivo 143641 pelos próprios ministros desse Supremo Tribunal Federal. E essas razões de indeferimento
serão objeto da fala da professora Bruna Angotti. Boa noite, eu sou a professora Bruna Angotti, advogada do CADU e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Continuo a apresentação da professora Heloísa e vou me ater brevemente às causas alegadas pelos ministros do STF para não aplicação do HC 143641, mapeadas pela pesquisa aqui apresentada. Como definido no HC, a manutenção da prisão provisória do seu público beneficiário deve ocorrer apenas em 3 hipóteses: crimes cometidos com violência ou grave ameaça, crimes cometidos contra descendentes ou situações excepcionalíssimas. Do universo pesquisado, apenas 2 decisões mantiveram a prisão pelo fato do crime ter sido cometido contra descendente. Já em 85 decisões, o argumento de que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça justificou a manutenção da prisão. A expressa menção de que situação excepcionalíssima embasou a concessão da ordem estava presente em 75 decisões. Em outras decisões, não havia menção direta a uma das 3 hipóteses da não aplicação do HC, mas fundamentos que pressupunham situação excepcionalíssima. Foram consideradas excepcionalíssimas, mesmo sem menção explícita, as seguintes situações: traficância envolvendo a residência da família, o fato dos filhos da ré estar sob cuidado de terceiro, a não comprovação da imprescindibilidade da mãe para o cuidado dos filhos, indícios de que a ré pertencia à organização criminosa, o fato da mulher ter sido presa com grande quantidade de drogas, ser reincidente ou investigada ou ré em outras ações em curso. Tudo isso, no entanto, de forma frontalmente contrária à decisão monocrática de 26 de outubro de 2018, na qual o ministro relator do HC 143641, Ricardo Lewandowski, abordou de forma exaustiva razões invocadas para a denegação da ordem não abrigadas na decisão. Houve, então, um reconhecimento do relator de que a execução da ordem de HC estava esbarrando em decisões que mantinham a prisão cautelar nos casos concretos, motivadas por situações que não poderiam ser classificadas como excepcionalíssimas. Dentre essas situações abordadas na decisão do ministro, justificativas semelhantes às que foram expostas acima estavam lá como não, concessão da ordem. Como registrou de forma clara, então, o ministro naquela ocasião, tais situações não constituem fundamento para a manutenção da prisão e não constituem exceções que justifiquem o descumprimento do precedente. Isso porque a maioria das mulheres presas no Brasil é acusada da prática de crime de tráfico de drogas. Considerar elementos relacionados à traficância como excepcionalíssimo é esvaziar a decisão. O que juízes Brasil afora e os ministros do STF entendem como excepcionalíssimo não o é no mundo real. Logo, não deveriam ter essa qualidade na fundamentação das decisões. A imprescindibilidade da mãe para o cuidado dos filhos deve ser presumida e o ônus de provar o contrário deve ser da acusação. A reincidência não é, na realidade, situação excepcional. Basta olhar indicadores e estudos sobre o tema. Vale lembrar que alegar situação excepcionalíssima não foi contemplado na Lei 13.769 de 2018, que alterou o CPP e passou a determinar que a prisão preventiva será substituída por domiciliar no caso do público beneficiário do HC, salvo em casos de crime cometido com violência ou grave ameaça ou contra descendente. Então, concretamente, pela lei, pela decisão do ministro relator, tais situações não deveriam justificar a manutenção da prisão. O que vemos, porém, é justamente o uso desses argumentos nas decisões denegatórias. Isso mostra que o habeas corpus, como força oriunda do STF, não se reverteu na tese de acolhimento pela própria Corte. Há uma fragilidade patente da autoridade da decisão que permite tal discricionariedade. Espera-se que isso seja contornado nos casos envolvendo gestantes e mães e, em especial, que não seja repetido na aplicação do HC 165704, ainda mais considerando que a identificação do público-alvo desse HC não é tão óbvia como do HC 143641. Espera-se que as decisões destes HCs, a legislação e a resolução CNJ 369 de 2021 sejam efetivamente consideradas e aplicadas.
A pesquisa será encaminhada aos gabinetes dos senhores ministros. Muito obrigada. Agradeço as exposições da professora Heloísa Machado de Almeida e da professora Bruna Angotti. Certamente são contribuições valiosas que serão bem avaliadas no nosso relatório. E agora passo a palavra ao juiz Luiz Geraldo Santana Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do DMF, que, como nós vimos, tem sido citado durante já a parte da manhã desta audiência pública como um órgão do CNJ que faz um trabalho meritório. Com a palavra, doutor Lanfredi. Prezadas senhoras e prezados senhores, boa noite. Na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, eu cumprimento a todos e a todas e ressalto a satisfação deste departamento comprometido com o monitoramento e a fiscalização do sistema carcerário do Conselho Nacional de Justiça em participar desta importante reunião, fundamental e indispensável para situar o momento atual das prisões brasileiras e, ao ensejo, avaliarmos a movimentação institucional das diferentes instâncias de poder passados mais de 5 anos da decisão cautelar que sobreveio à ADPF 347, o que fazemos no âmbito dos habeas corpus 143641 e 165704. A propósito, eu não posso deixar de reconhecer e enfatizar que este departamento, senhor ministro, é um dos inúmeros legados de sua gestão à frente do CNJ, período esse em que Vossa Excelência desencadeou uma série de ações e providências que descortinaram o até então subterrâneo sistema prisional, trazendo-o às luzes e permitindo discuti-lo na perspectiva da eficiência de seus programas e políticas. O DMF, como bem sabe Vossa Excelência, atua para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional das varas criminais, das varas de execução penal e socioeducativas, buscando implementar uma das ações mais significativas do CNJ, que é o nivelamento das assimetrias e o desenvolvimento dos tribunais a partir de políticas judiciárias conformes o Estatuto Constitucional. Tanto quanto já mencionado na intervenção do conselheiro Mário Guerreiro, a ADPF 347 e ordens coletivas, como as que decorrem dos HCs já mencionados e que ensejou esta reunião, são ações estruturais que impõem medidas concretas e com aptidão para impactar a desordem sistêmica que acomete os espaços de privação de liberdade brasileiros. Proponho-me neste momento a falar brevemente dos informativos, especialmente produzidos pelo DMF para esta audiência pública, indicando um retrospecto desde o dia de hoje para o momento em que a DPF eclodiu. A proposta dos informativos é trazer a discussão para o campo técnico, a partir de evidências concretas e sensíveis, as quais denotam, após a análise do amplo mosaico de fontes consultado, que o estado de coisas inconstitucional segue atual e perseverante. O relatório ECI, mais de 5 anos depois da DPF 347, reitera, tal como já o havia feito o colendo plenário do STF, a necessidade do envolvimento dos 3 poderes da República e da sociedade civil para a superação de um contexto que estampa um conflito humanitário que fere a dignidade de milhares de brasileiros. Isto porque a realidade ainda evidencia, senhor ministro, a superlotação como tendência, nessa condição desprezando dados do custo social do encarceramento, uma vez já demonstrado que uma pessoa presa interfere na vida de outras 17 pessoas fora da prisão. Aliás, ministro Gilmar Mendes, importantes consequências adviriam sobre esse contexto, sem prejuízo de outras medidas. O segmento da revisão da lei de drogas, considerando as importantes contribuições do anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Ribeiro Dantas. Ressalto o especial impacto negativo da lei atual no encarceramento feminino, afetando as mulheres, seus filhos e suas famílias.
A criação de novas vagas segue insuficiente, porque não acompanha a velocidade desse encarceramento, e onerosa, já que não há lastro econômico financeiro para subsidiá-la. Vagas em regime semiaberto continuam escassas e ainda não são priorizadas quando poderiam aliviar a privação de liberdade em regime fechado. Mas os ambientes de privação de liberdade continuam degradando os que neles se encontram e trabalham, já que os presídios brasileiros ofendem não só a dignidade dos privados de liberdade, mas igualmente desafiam as condições de trabalho dos servidores penais. E malgrado a estrutura de algumas assistências tenha melhorado, o que nós constatamos é que o percentual de acesso das pessoas privadas de liberdade aos respectivos serviços assistenciais essenciais intramuros, ele decresceu e não atende, por exemplo, necessidades de grupos minoritários, como mulheres, idosos, indígenas e a população LGBTI. Continuamos assistindo casos recorrentes de tortura e de maus-tratos sem a devida apuração de responsabilidade quando notificados. O mesmo se pode dizer com relação a mortes, já que o levantamento feito dá conta de que uma pessoa presa tem 2,5 vezes mais chances de morrer por fatores que decorrem da segurança interna e do acesso à saúde. Como fator agravante, a pandemia de Covid-19 alterou rotinas e fluxos para um sistema já pouco acessível e carente de recursos, agora com limite de abastecimento dos visitantes. O perfil das pessoas privadas de liberdade, pobres, negras, jovens, sem acesso a oportunidades, que cometeram crimes patrimoniais, segue o mesmo padrão ao longo dos anos, com poucas variações percentuais. Dentre os itens que foram deferidos cautelarmente na DPF, o Conselho Nacional de Justiça envolveu-se com a difusão e agora com o fortalecimento das audiências de custódia, hoje consolidadas nas 27 unidades da Federação. Foram pelo menos 700 mil audiências realizadas desde 2015, contribuindo para a redução de 11% na taxa de prisões provisórias. Cerca de 280 mil pessoas deixaram de entrar no sistema, resultando em economia de 13,8 bilhões de reais necessários para a criação dessas vagas, sem considerar o custeio. O relatório apresentado nesta data também analisa os efeitos do descontingenciamento cautelar do FUNPEN, chegando a 3 achados bastante significativos. O primeiro deles, de que houve volume de recursos transferidos na modalidade fundo a fundo, totalizando 1,9 bilhão entre os anos de 2015 e 2019, mas com redução expressiva de repasse ao longo dos anos. Esse valor é quase 6 vezes maior que os 334 milhões de reais empenhados em convênio no mesmo período. Em ambos os casos, no entanto, prevalece a taxa de execução abaixo de 40%. O segundo aspecto é o relativo à queda em 47% na arrecadação do FUNPEN nos últimos 5 anos, com importantes limitações para a indução nacional de políticas penais. Finalmente, o terceiro achado indica que o então volumoso recurso do FUNPEN, destinado à criação de novas vagas, não se traduziu nos dados gerados pelo Executivo Federal via Infopen, o último publicado, que acusa queda de somente 100 vagas no período. Com relação às cautelares e alternativas penais, necessário afigura-se o aprimoramento e a sofisticação das políticas de incentivo para essas iniciativas. Bom exemplo dessas medidas é a recente, de 2018, decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que avançou no conceito de remissão como forma de compensação penal, mas que ainda segue sendo mal compreendida, por exemplo, nas unidades penais Plácido, Sacarvalho e Curado, para as quais foi editada. Aliás, medidas alternativas penais seguem subutilizadas e muitas vezes aplicadas para o aumento da vigilância penal, sem reduzir a população carcerária e retirar de dentro das prisões aquelas pessoas que possuem condições para tanto. Quanto ao judiciário, o relatório aponta a atualidade dos principais julgados já citados pelos ministros da Corte Suprema, assim como as ações desenvolvidas pelo CNJ, muitas delas executando decisões
do próprio Supremo Tribunal Federal. Desde o julgamento da DPF 347, o programa Fazendo Justiça vem reforçando seu papel como articulador interfederativo e interinstitucional e fomentador de políticas penais. Aqui um especial destaque para a atuação do ministro Raul Jungmann, viabilizando a descentralização de significativos recursos para o CNJ e a gestão dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, liderando e estimulando todas essas ações e iniciativas, dando continuidade aos legados de Vossa Excelência e dos ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, que também passaram por este CNJ. Entre as 28 ações deste programa, a título de exemplo, diante da nacionalização do Sistema Integrado de Execução Penal, o CEU, aclamado pelos ministros ao ensejo da DPF, os mutirões carcerários agora podem ser realizados em formato eletrônico, otimizando as boas rotinas para um trabalho judicial mais consistente e coerente. Quanto ao Legislativo, o relatório sintetiza a produção normativa entre 2015 e 2018, incluindo comentários sobre o pacote anticrime e a criação das polícias penais e seus efeitos. Com relação ao Executivo, a parte o papel desempenhado pelo DEPEN no campo de gestor do FUNPEN e indutor de políticas penais, a análise dos decretos presidenciais mostram importantes mudanças de comportamento que recomendam ponderação. Encerramos os documentos com uma análise dos riscos para o agravamento do estado de coisas inconstitucional, com destaque à queda da arrecadação do FUNPEN, já sobredita, aumento do tempo médio das prisões, insistência em normativas de endurecimento penal sem análise do impacto no sistema prisional e a nova ordem que advém da Covid nos ambientes prisionais. Propomos, inclusive, uma agenda com atividades possíveis e recomendáveis para o enfrentamento deste contexto adverso e que envolvem a regulação das vagas prisionais, como já se dá no âmbito socioeducativo a partir de paradigmática decisão do ministro Fachin, o reconhecimento de medidas judiciais de compensação penal, a atuação efetiva do Estado e que se faça reconhecer intramuros, tudo isso associado a um programa permanente de capacitações e atualizações funcionais que nos reconectem com os compromissos de primazia de direitos humanos essenciais. Eu desejo sinceramente, senhor ministro, que daqui a algum tempo, quando estivermos realizando uma nova audiência pública com relação a este tema, possamos celebrar avanços sistêmicos mais promissores dos que os já alcançados até o presente, a partir do compromisso efetivo de todos nós com a solução das causas que levam a este problema estrutural. Temos a convicção de que esta audiência é um importante marco para caminharmos nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lanfred, que trouxe considerações importantes a partir da perspectiva do CNJ, especialmente do DMF. Agora passo a palavra aos representantes do Grupo de Pesquisa Ilhargas e do projeto Infocadeia Amazonas, Fábio Magalhães Candotti e Priscila Flores Serra. Boa noite a todas e todos. Eu sou Priscila Serra, colaboradora do Infocadeia, articuladora do Coletivo de Familiares da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Amazonas e da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Não tem direitos humanos no Amazonas. Essa foi a fala que eu vi de um preso no dia 3 de março deste ano, durante uma inspeção em que acompanhei como representante da Frente pelo Desencarceramento. Essa fala reflete a situação real que vivem presos e presas e seus familiares no meu estado. A inspeção foi feita porque denunciamos que a administração tinha colocado presos de grupos rivais no mesmo pavilhão. Lá dentro, a gente confirmou a denúncia e ainda ouviu de presos que agentes disseram para eles se matarem. Hoje, nós vivemos de novo o medo de um massacre. Para quem não se lembra, aqui no Amazonas, a gente já passou por 2 massacres. Quando aconteceu o segundo massacre, a administração já era a mesma de hoje. Presos e presas estão sendo torturados física e psicologicamente todos os dias. Todos os presos, sobreviventes e familiares com quem conversei nos últimos anos falam de casos de espancamento, humilhação,
uso de armamento menos letal e até de ameaça ou de uso de armamento letal. Todas essas pessoas também falam de superlotação, sem água até para beber, de refeição estragada, de falta de luz e ventilação e de falta de atendimento médico. Sobre a ventilação, já que não tem energia em nenhuma cela de Manaus, além do calor desumano, os presos são devorados por mosquitos. Outro problema grave é o atendimento médico. Os presos estão sem medicamentos e tratamento. Quando precisam fazer alguma cirurgia, precisam estar morrendo para conseguir. Exemplo disso é a situação do pavilhão onde estão presos do grupo de risco da Covid-19. Em maio do ano passado, disseram que quando conseguiam ser atendidos por médicos, o registro feito por eles no prontuário era mentiroso. Os protestos de presos, principalmente por conta de saúde, são respondidos por meios de violência, praticada geralmente pelo Grupo de Intervenção Penitenciária, o GIP. Mas, até o dia a dia, as revistas pelo GIP são extremamente violentas e humilhantes. Além disso, os presos são colocados em castigo coletivo por muitos dias, às vezes semanas. Isso significa que ficam sem banho de sol, sem visita e sem atendimento médico, com menos água e menos comida e menos limpeza. No dia 2 de maio de 2020, bem no meio da primeira onda da pandemia em Manaus, presos fizeram um protesto solicitando a visita do juiz e dos direitos humanos, por quem estavam sem água, sem energia elétrica, sem atendimento médico e, na ocasião, sem refeição, pois estavam em castigo coletivo. Eles diziam: tem irmão morrendo aqui dentro. A unidade foi invadida pela polícia militar e pelo GIP, com bombas, tiros e espancamentos. Durante a repressão, um preso foi atingido com um tiro de bala de borracha na boca. Ele perdeu 4 dentes e até hoje está com sequelas. O nome dele nunca apareceu na lista de internos feridos. Só 3 meses depois, a situação dele foi reconhecida pela Defensoria e só com 6 meses depois ele foi de fato atendido. Em janeiro de 2021, o próprio secretário postou um vídeo em sua rede social dizendo que 3 presos tinham sido baleados dentro de uma unidade por conta de uma fuga, sendo levados ao hospital, onde um passou por cirurgia. Nós descobrimos que o tiro atingiu seu pulmão e fígado e que esse interno estava dentro da cela dele. Ele não era um dos 3 internos fora da cela. Não poderia deixar de falar das condições que os familiares passam durante as revistas. São 4 revistas eletrônicas, depois por uma revista com toque, e muitas vezes essa revista é fechatória. Tem familiar que passa 10 horas sem comer para não aparecer mancha no body scanner. E quando protestamos pelo tratamento, somos punidas e ficamos sem visitas. Na verdade, somos tratadas como criminosas. Tudo isso que falei aqui foi denunciado à Defensoria Pública, para o GMF, para o Ministério Público, para o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e para a VEP. Mas nós não vemos nenhuma ação concreta dessas instituições para mudar a situação. Desde maio de 2020, a nossa frente enviou 36 ofícios com denúncias e pedidos de informações e de providências. Destes ofícios, 30 não foram respondidos. Ocupo esse espaço de fala, mas deixo registrado o meu medo de retaliação por parte de autoridades políticas do Amazonas, pois já fomos ameaçadas mais de uma vez. E afirmo que no Amazonas existem direitos humanos sim, e somos nós, familiares de presos e presas e os movimentos que compõem a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Amazonas. Eu passo a palavra ao Fábio Candotti e agradeço a oportunidade de fala. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou o Fábio Magalhães Candotti, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, coordenador do Infocadeia e também membro da Frente Estadual pelo Desencarceramento.
Cumprimento o senhor ministro e demais presentes. Lhes digo que o que vivemos hoje no Amazonas deve servir de alerta e não de exemplo para o restante do país. Eu também estava na inspeção de 3 de março deste ano, junto com a senhora Priscila Serra, e vi com meus próprios olhos presos adoecidos, desesperançados, humilhados, aterrorizados, pedindo socorro. Desde 2012, vivemos em processo de militarização da gestão penitenciária, consolidado em janeiro de 2017, logo após o primeiro massacre. Naquele momento, a Polícia Militar assumiu permanentemente a administração, ocupando cargos administrativos, mas também, o que é mais grave, a gestão cotidiana dentro das unidades prisionais. Sobre o Amazonas, fala-se muito de grupos criminosos, mas não que a população carcerária cresceu 550% em 20 anos. Segundo o levantamento realizado em 2021 pelo Monitor da Violência, o Amazonas tem a maior taxa ainda de superlotação do Brasil, com 194% de ocupação, sendo a maioria das pessoas não julgadas. Segundo dados do CNJ, de 3 semanas atrás, o complexo penitenciário Anísio Jobim, que foi palco do primeiro massacre, possui uma taxa de ocupação de quase 250%. Vale lembrar que, segundo o CNJ também, existem 6.910 mandados de prisão não cumpridos no Amazonas. O nosso estado, como é notório também, foi um dos mais impactados pelo desgoverno sanitário deste país. No entanto, no painel da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, aparecem somente 7 casos confirmados de Covid nas unidades de Manaus, capital, onde se encontram quase 5.000 pessoas presas. Desses 7 casos, um somente foi detectado em unidades masculinas, que totalizam 70% da população carcerária do Amazonas. O Infocadeia, e também nesse painel constam 2 óbitos somente por Covid, sendo que um deles nós não sabemos nem onde ocorreu. O Infocadeia Amazonas analisou outros dados não publicados pela SEAP, dados que foram enviados pela Secretaria, a própria Secretaria de Defensoria Pública e também ao Fazenda e Justiça do CNJ. Em resumo, dá para dizer que esses dados nunca publicados, que a SEAP aplicou somente 40% dos testes que dispõe, com 40% de resultados positivos. Ou seja, segundo a própria SEAP, quase 1.000 presos foram infectados com a nova doença e isso não foi divulgado. Em segundo lugar, conclui-se que a SEAP nega informações a respeito de óbitos durante a pandemia. Inclusive, temos dados concretos sobre mortes com insuficiência respiratória e outros com causa indeterminada. Enfim, essa política de controle, eu gostaria de frisar isso, influenciou diretamente na ausência do sistema carcerário no debate público sobre a pandemia, influenciando diretamente também os pedidos de domiciliar no contexto da resolução 162, na resolução 62 do CNJ. Foram centenas de pareceres do Ministério Público contrários à prisão domiciliar, inclusive com o argumento de que a Covid estava controlada dentro do sistema carcerário pela administração penitenciária. Enfim, essa eficiência contrasta com denúncias das pessoas que falam em pessoas desmaiando em suas celas. Para finalizar, gostaria de dizer que no nosso estado nós temos 10 unidades no interior e 50 carceragens e temos muitas pessoas indígenas não identificadas pela administração e pelo Estado que estão presas ou sendo processadas e que não está sendo cumprido a resolução 287 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça. Enfim, para finalizar, senhor ministro, gostaria de dizer que a decisão em favor do habeas corpus em questão é uma medida não só justa, mas necessária e, porém, uma medida mínima. Precisamos urgentemente, no Amazonas e em todo o Brasil, de uma política mais radical de desencarceramento que responda a tudo que vem sendo afirmado nessa audiência e que tenho certeza que continuará sendo afirmado. Obrigado. Muito obrigado, doutora Priscila Flores Serra e Fábio Magalhães Candotti, por essa exposição importante sobre a situação no estado do Amazonas. E agora passo a palavra à senhora Maria Cristina Silva Santos, representante da Associação dos Direitos Humanos de Familiares e Amigos de Reeducandos do Estado do Acre e Frente Estadual pelo Desencarceramento do Acre. Boa noite. Boa noite, está ouvindo?
Sim, por favor. Boa noite. Excelentíssimos ministros do STF, boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui hoje. Me chamo Maria Cristina Silva dos Santos, sou indígena de origem ticuna, historiadora e familiar de vítima de violência do Estado. Morei por muitos anos no Acre, onde fundei a Associação de Familiares de lá. E hoje, morando em Rondônia, fui uma das fundadoras da Associação de Familiares de Presos de Rondônia. Sou também articuladora da Frente Estadual pelo Desencarceramento de Acre e de Rondônia. Venho aqui hoje para denunciar o estado de coisas institucional em que se encontra o sistema prisional na região norte e nos estados do Acre e de Rondônia, região historicamente negligenciada pelos poderes públicos brasileiros. Primeiramente, sobre a situação em Rondônia. Aqui no estado, mais de 80% da população prisional é composta por minorias étnicas, principalmente negros, indígenas e por pessoas pobres. Aqui no estado, tem pessoas presas provisoriamente há mais de anos, sem sequer terem sido ouvidas pela justiça. Há também casos de pessoas que cumpriram integralmente sua pena, mas que, devido à morosidade da justiça, ainda se encontram presas. Uma situação que eu nunca tinha visto antes é de uma mãe cujo filho está há mais de ano na cela de triagem do presídio. O Tribunal de Justiça de Rondônia tem permitido que essas violações aconteçam, pois, além de sua morosidade, não realiza fiscalizações dentro dos presídios prisionais. Tem uma situação muito grave aqui no Estado em relação a transferências de pessoas privadas de liberdade. Quando essas pessoas são transferidas para outro presídio, na maioria das vezes não podem levar nada consigo, mas quem custeia a vida e sobrevivência dessas pessoas aqui são os familiares, desde colchão, ventilador, roupa, lençol, toalha, tudo quem fornece é a família. E quando eles são transferidos, eles ficam sem nada. E a família precisa comprar tudo de novo. Essas transferências estão cada vez mais frequentes. Às vezes, a pessoa passa 2 meses em um presídio e já vai transferida para outro, e seus pertences são deixados para trás. Os mesmos desviados. Os diretores têm ainda a audácia de dizer que são os presos que deixam seus pertences para trás, alegando que teriam dívidas e usam seus pertences para negociar. Mas isso não procede, pois como é possível que isso aconteça com absolutamente todas as pessoas que estão transferidas? Além disso, a família vive oprimida, presa mais que o próprio preso. Aqui, se uma família abre a boca para questionar qualquer coisa, ela sofre retaliações, suspendendo a entrega do jumbo, que é o kit entregue para a sua família, e de materiais higiênicos. Tenho recebido, inclusive, relatos de mães que apenas porque fizeram 60 anos, nem sequer podem fazer entrega de jumbo de seus filhos. Chegam na unidade e têm que voltar para trás. Se seu documento de identidade mostra que tem mais de 60 anos. Também consideram uma violação de direitos humanos o fato de estarem proibindo que amigas e amigos de pessoas privadas de liberdade façam cadastro como visitante, direito este que é garantido na Lei de Execuções Penais. Os presídios aqui estão exigindo que apenas se cadastrar como visitante e é preciso comprovar 2 anos de convivência com a pessoa presa. Então, aqueles que não têm familiares ficam sem nenhuma forma de assistência lá dentro. No que diz respeito ao Acre, recentemente o canal do G1 revelou que o Estado tem a maior taxa de encarceramento do Brasil e do mundo, com 927 presos a cada 100 mil habitantes. A maior dificuldade que está sendo encontrada é em relação à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos. E quando elas são classificadas como residentes, isso é sempre usado como alegação para o não cumprimento dessa medida. Essa é a situação de uma mulher presa no Acre, que acompanhamos, e ela está presa e tem uma filha que não tem nem 1 ano e outra de 6 anos. A maioria dessas mulheres são negras ou indígenas e pobres. E o tráfico de drogas é uma das principais causas das suas prisões. Os presídios do Acre, assim como em todo o Brasil, estão sempre superlotados. O portal do CNJ mostra que hoje há 8.567 presos no Acre, para apenas 6.399 vagas. Teve dia que chegarem 40 presos na escolta
da Polícia Civil e serem soltos para responder ao processo em liberdade apenas 5 ou 6 dessas pessoas. O tráfico de drogas, correspondente a mais de 32% das prisões no Estado, e o Ministério Público e Tribunal de Justiça do Acre tem sido a prática de, em qualquer prisão por tráfico, incluir acusação e condenação por associação para o tráfico, mesmo quando não tem nenhuma comprovação concreta desta associação. Durante a pandemia, os familiares ficaram sem direito de visita e se comunicar com pessoas presas. Além disso, tem sido enorme dificuldade de prestar assistência material para essas pessoas. Os alimentos e os kits de higiene só podem ser enviados pela família de 2 em 2 meses. O mesmo assim, são poucos os itens permitidos. Inclusive, em uma reunião recente de familiares de presos com os diretores das unidades, onde foram pedidas melhorias dessa situação, o pedido foi negado. Além disso, os familiares estão acuados e com medo de se manifestarem e reivindicarem seus direitos. Houve, inclusive, uma manifestação em um presídio do interior do Acre, e em retaliação a essa manifestação, eles suspenderam a entrega dos kits de higiene e alimentos. É preciso que a Justiça e a administração prisional compreendam que ser familiar de pessoas privadas de liberdade não é crime, e que a própria Constituição Federal já coloca quando diz que a pena não pode passar da pessoa presa. Assim como as pessoas privadas de liberdade, temos nossos direitos e somos cidadãos. Por isso, é fundamental o fortalecimento da organização social de familiares de pessoas privadas de liberdade, principalmente pelo seu papel de fiscalização no enfrentamento à tortura e na garantia do respeito aos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Muitas pessoas aqui hoje usaram o termo perigoso e periculosidade para referir a pessoas presas. Termos que deveriam ser abandonados. Sabemos que essas palavras nada nos dizem sobre essas pessoas, sendo apenas expressão de preconceito, marginalização, estigmatização, e que pessoas negras ou indígenas e pobres são submetidas ao longo de toda a sua vida. Precisamos ir além dos rótulos que não têm nenhuma base de realidade e olhar as pessoas que estão por trás deles. Toda pessoa presa é o amor da vida de alguém e vidas presas importam. Lembrando, voltando lá no assunto do presídio aqui de Rondônia, é importante trazer aqui na minha fala, representando todos os familiares de pessoas privadas de liberdade do Estado de Rondônia, a necessidade de melhorar a qualidade dos laudos de exames de corpo de delito, que são elaborados pelo IML, especialmente nos casos de torturas. Infelizmente, os nossos médicos do IML, na maioria das vezes, sequer fazem uma análise mais detalhada no corpo do interno que foi vítima de agressão de agentes da lei dentro do sistema penitenciário. Precisamos que as investigações e laudos elaborados no caso de denúncias de tortura sigam as diretrizes de protocolos de Istambul. Excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, precisamos do apoio dessa corte, determinando que as perícias dos IML de todo o Brasil façam a perícia de qualidade nos internos vítimas de tortura. Não é porque são presos comuns que não merecem um olhar mais detalhado às marcas de agressão dos seus corpos. Outro dia, por exemplo, soube de um preso que o médico do IML fez ele entrar por uma porta e sair por outra em apenas 3 segundos, e saiu o laudo. Eu, como representante dos familiares dos presos de Rondônia e do Estado do Acre, acho isso um absurdo, e desde já fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigada. Tanto pelo Estado do Acre como pelo Estado de Rondônia. Eu gostaria de comunicar aos demais inscritos que, diante do adiantado da hora, nós vamos ter que dar continuidade a esta audiência amanhã, a partir de 8h30 da manhã, e eu espero encerrarmos ainda na parte da manhã. Mas antes de encerrar este evento no dia de hoje, eu passo a palavra à desembargadora Sandra de Santos, que é segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e supervisora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Distrito Federal. Com a palavra, a desembargadora Sandra de Santos. Obrigada, ministro.
Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes e demais participantes, boa noite a todos. O sistema penitenciário do país precisa de reforma. Necessita um olhar acurado de todas as autoridades atuantes no sistema de justiça criminal. Mas nosso Brasil tem dimensões continentais, de forma que cada estado tem as próprias especificidades e cada um deve ser tratado de forma diferenciada. No caso do DF, temos uma única penitenciária feminina, eu vou me ater mais ou menos ao tema inicial dessa nossa audiência. Então, nós temos essa única penitenciária feminina com 1.028 vagas. Dessas, 534 são mulheres cis, 35 mulheres trans, 9 ATP femininas e 124 ATPs masculinas. Na presente data, a penitenciária feminina do DF está alocando 4 mulheres grávidas confirmadas. Uma que alega estar grávida não fez o exame ainda, pois chegou na última sexta-feira. Nenhuma lactante, nenhuma criança. Nossa penitenciária conta com uma ala berçário, onde há trocadores, poltronas para amamentação, berços em ambiente amenizado com motivos infantis. Situação que se estende para a brinquedoteca, local que recepciona visitantes nas ocasiões em que recebem parentes das presas. Conta também com uma ala maternidade. Apesar de toda a estrutura, no momento não há bebês no presídio. Com relação às prisões domiciliares humanitárias em geral, não ocorre descumprimento do HC 165-704 no âmbito da Justiça do DF. Sabe-se que toda decisão deve ser fundamentada e delas cabe recurso próprio. Não se pode desacreditar os juízes, promotores e defensores, que têm contato direto com o sistema penitenciário, vivenciam os fatos e conhecem as realidades locais. Assim, embora sejam necessárias mudanças, elas precisam ser apreciadas de acordo com cada realidade, para que haja direcionamento correto de esforços e de orçamentos. Por último, como nós fomos citados em uma das falas, devido a um lamentável episódio comprovado de tortura, quero esclarecer que a denúncia foi recepcionada pelo MP, que agiu imediatamente, e também que a Vara de Execuções Penais, além de afastar logo os 3 policiais identificados no vídeo, continua as investigações para esclarecer a participação dos demais envolvidos. Eu agradeço a todos os presentes e quero parabenizar o Supremo pela iniciativa da audiência pública. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado, desembargadora de Santos, Sandra de Santos, por essa exposição bastante cuidadosa. Eu pergunto se alguns dos desembargadores, representantes dos tribunais, gostariam ainda de falar nesta noite ou se poderíamos passar todos para amanhã de manhã. Bem, não havendo mais inscritos nessa condição nesta noite, eu encerro por hoje a audiência pública, suspendo para que nós prossigamos amanhã e marcamos então para o retorno às 8h30 da manhã. Vamos começar com os representantes da Defensoria Pública, Reinaldo Rossano Alves e Werner Abich Rech, e depois vamos prosseguir e, ao final, teremos a fala dos representantes dos tribunais que assim se habilitarem. Portanto, uma boa noite a todos. Tivemos um dia de árduo trabalho, mas me imagino que esse trabalho tenha sido para todos bastante proveitoso. Muito obrigado a todos.